Muito obrigados por me terem recebido, é um prazer vir aqui e continuem a convidar mesmo quando eu sair da Câmara. Muito obrigado. Ora, boa noite a todos. Só para finalizar esta cerimónia, dizer que o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Presidente da Direção estão a assinar um protocolo de colaboração entre as duas instituições, em que a Câmara Municipal da Covilhã pretende apoiar o Grupo de Educação e Recreio Campos Melo nas obras de requalificação da sede e do polidesportivo e que para tal se compromete a comparticipar financeiramente as obras necessárias num montante global de 51.652,62 euros. Portanto, acho que está assinado. Espera aí que esta é lenta. Agora já Vamos fazer-nos à fotografia. Ó Pedro, fica aqui no canto. Não é só de trabalhar, também tens de ficar na foto. Olha lá agora aqui. tira o micro. Já agora. Tá bom. Tá? Voltaram para os discursos, porque ainda há representantes que gostariam de dar uma palavrinha não só a Campos Melo, mas todos os que aqui estão presentes. Em primeiro lugar, chamo para dar umas palavrinhas o Presidente da Assembleia Geral, o Sr. Fernando Duarte. Ora, boa noite. Não vou falar muito. Aliás, penso que o essencial, quer o Sr. Presidente da Direção, quer o Sr. Presidente da Câmara já disseram o essencial, na minha opinião, mas, como vocês sabem, é por hábito, eu gosto sempre de pronunciar umas palavras no jantar de aniversário. Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Sra. Bela, Sr. Jorge Perão, enquanto representante da Natela, Sr. Presidente da Direção, Dr. Pedro Silva, na representação do Sr. Presidente da Câmara, colegas, órgãos sociais, casos associados. Faz agora sensivelmente 2 anos, quando do jantar de aniversário, numa intervenção que eu na altura fiz, e se estão recordados, eu fiz aqui uma analogia entre o símbolo do Campos Melo, a estrela de 5 vértices, e o slogan da Covilhã 5 estrelas. E terminei a minha intervenção dizendo precisamente que o Campos Melo tinha todas as condições para ser uma coletividade de 5 estrelas. E disse na altura, em boa hora, permita uma modéstia, por 2 razões. Em primeiro, pelo passado riquíssimo que esta coletividade tem, e por outro lado, porque tinha, na altura, tinha tomado posse os novos órgãos sociais, que, na minha opinião, davam excelentes garantias na continuidade da gestão desta casa. E de facto, passados estes 2 anos, foram várias as atividades que a Direção levou a cabo. Não vou falar sobre elas, penso que o Sr. Presidente da Direção já referiu, até porque podia correr o risco de não lembrar de todas elas, mas gostaria, todavia, de lembrar aqui 3 ou 4 atividades que esta Direção fez, sobretudo a âmbito social, porque foi sempre uma tónica. Aliás, nas palavras do Sr. Presidente da Direção, embora a coletividade estivesse direcionada para atividades culturais, recreativas, mas de facto as preocupações sociais foram uma constante nesta direção. Estou-me a lembrar, por exemplo, do debate sobre o alcoolismo, o debate sobre a obesidade, o debate recentemente sobre a gestão doméstica. Estou-me a lembrar do Natal Solidário, que há pouco o Sr. Presidente referiu, que foi talvez um dos maiores eventos feitos nesta coletividade. Já para não falar em 2 outros eventos muito de grande mobilização, que foi o caso do Omelete Gigante e do Ovo Mexido de Portugal. Portanto, penso que não restam dúvidas, caros associados, que pelo aquilo que a Direção fez, de facto o Campos Melo foi uma instituição de 5 estrelas. Aliás, se me permite a minha modéstia,
Eu até considero, e diria isto, que nos últimos 2 anos o Grupo de Educação do Carreira Campos Melo, na minha opinião, foi a coletividade covilhanense com mais dinamismo. Foi talvez daquelas que foi mais falada, em que se deu mais ênfase, quer nos jornais locais, quer nas rádios locais, talvez não tanto como era desejável, mas foi, de facto, e não restam dúvidas, que de facto foi uma coletividade direcionada para os sócios e para todos aqueles que connosco interagiram. Porque, diga-se de passagem, para além do dinamismo que esta direção conseguiu pôr em prática, também só foi possível devido à participação ativa dos associados. E de facto, como Presidente da Assembleia, desde já agradecer também aos associados e, de alguma maneira, verão, um bem-ajam para todos aqueles que connosco interagiram. Porque, como todos sabemos, para além do dinamismo, e penso que já foi mais do que reconhecido aquilo que esta direção tem feito, nada é possível se os associados não estiverem connosco. Eu, de facto, queria também dizer que, para além disso, o Campos Melo, sendo uma instituição da cidade, uma força viva da cidade, também não podemos deixar de referir o apoio institucional que tivemos, quer da parte da Junta de Freguesia da Conceição, aqui representada por Sr. Abel, quer da parte do Inatel, na pessoa do Sr. Jorge Torrão, e particularmente da Câmara da Covilhã, aqui representada neste momento pelo Dr. Pedro Silva. De facto, os apoios foram diversos, quer monetários, quer em forma de patrocínio ou de outro índole, e sem esses apoios, obviamente, que o Campos Melo também não conseguiria, de facto, fazer aquilo que fez. E, por último, gostaria, não quero alongar mais, mas gostaria de fazer aqui um apelo. Eu já o fiz publicamente, e vou fazê-lo aqui, peço desculpa, já o fiz pessoalmente, vou fazê-lo aqui publicamente, em meu nome pessoal e como Presidente da Assembleia. Eu vou pedir, de facto, que esta direção, presidida pelo Sr. Zé Horta, por aquilo que tem feito pelo Grupo de Educação do Carreira Campos Melo, por tudo aquilo que é reconhecido pelos associados connosco que têm interagido, eu de facto apelava aqui publicamente e pedia desde já aos sócios que a forma de apelarmos, ou melhor, de estarem solidários para o meu apelo, era que desta forma saudassem com uma dançada de palmas para que esta direção se recandidatasse no próximo mês de abril. Eu sei que não é fácil, não porque o Sr. Presidente dizia, porque os dirigentes associativos ficam privados da vida pessoal, da vida familiar, mas reparem, se isto é uma coletividade de 5 estrelas, também tem que ter uma direção de 5 estrelas. E de facto, não há dúvidas que estas pessoas que estão na direção são pessoas de fundo bom, são pessoas que têm preocupações com uma partilha, a interajuda, a entrega ao próximo. Isso são os valores fundamentais, não só do associativismo, mas que, na minha opinião, infelizmente estão a perder na nossa sociedade. Portanto, eu apelava, de facto, a que isso acontecesse. Por último, e como nota final, dizer também aos associados que estão presentes que no próximo dia 14 de abril, como sabem, vai haver a Assembleia Geral Ordinária, em que, entre outros assuntos, vão ser eleitos os novos órgãos diretivos, e não obstante o facto de eu pessoalmente e como Presidente da Assembleia ter aqui apelado a que esta direção se recandidate, não obstante essa situação que se irão desespessoal, isso não é impeditivo de que, quer as pessoas que estão aqui como associados, quer outros que por qualquer vicissitudes não pudessem estar aqui hoje, que nesse dia apareçam e apresentem listas para bem do associativismo, porque é de facto com essa participação que nós precisamos para bem do associativismo e para bem do Campos Melo. Viva o Campos Melo! Então é assim, boa noite, minhas senhoras e meus senhores, sou Presidente da Direção, sou Presidente da Assembleia Geral, associados do Campos Melo. Fiquei muito bem de jantar. Depois deste convite para vir aqui falar, desta tão simpática dirigente do Campos Melo, eu não podia de facto recusar. É assim, o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Carlos Pinto, já disse praticamente tudo o que poderia aqui de homilia servir para esta noite tão interessante, tão bonita, tão calorosa. A instituição que eu represento, a Fundação Inatel, tem tido nos últimos anos uma ligação com o Campos Melo, com esta direção, o Zé Horta,
o Rui, que tem feito uma ligação mais direta comigo, têm de facto, têm-me dado a mim como técnico de desporto em Inatel também o privilégio de lidar com eles e de colher algumas experiências e de aprender também com eles. Porque o fenómeno do associativismo é um fenómeno de humildade, de construção muito profissional, mas de muita humildade e de muita criação. E essa criação tem que ser dar e receber. E nós, nas instituições, temos que estar lá também para apoiar, que é o nosso dever profissional, mas muito também para receber. E eu penso que o dirigismo associativo da Covilhã tem, de facto, mentores doutrinários, educacionais, mentores de organização, de liderança, que têm dado um testemunho extraordinário na vivência associativa que o Presidente da Câmara, Carlos Pinto, acabou aqui de anunciar há poucos momentos. E, portanto, o que o Campos Melo aqui tem feito, e sob a liderança deste Presidente José Horta e da sua direção, é um exemplo claro de como se deve dirigir uma associação. Com liderança, com educação, com capacidade de entendimento com os seus associados, com o seu mundo, com o seu universo envolvente e também com a capacidade de alargar horizontes e de chegar mais longe. O seminário, o encontro, que foi quase um pequeno congresso, mas aquele seminário sobre a obesidade, eu disse e escrevi-o, e pude na altura relatar isso ao meu diretor de desporto em Inatel, Dr. Luís Grosso, para Lisboa, onde eu escrevi 5 ou 6 linhas simples, onde disse que foi do melhor que se fez na Covilhã, sob o ponto de vista do trabalho, de reflexão das áreas educacionais, das áreas da saúde, dos estilos de vida. Portanto, estavam ali resumidos, de facto, preceitos, num trabalho excepcional, com bons profissionais, num ambiente muito culto, um trabalho excepcional do melhor que já se fez na Covilhã nos últimos anos. Eu penso que foi o Campos Melo que fez e que não foi uma atividade assim tão gastadora como isso. E isto é um bom exemplo de como se podem realizar atividades que têm uma grande visibilidade e uma grande capacidade de informação e de formação e com custos verdadeiramente reduzidos, mas que aquilo teve, de facto, indiscutivelmente um design, teve uma classe, teve um bom gosto, que está num patamar que eu fiquei extraordinariamente sensibilizado. E disse isso. E talvez por ter dito isso e ter escrito isso, mais tarde, uns meses mais tarde, viemos acolher, porque já tínhamos esse trabalho feito e viemos acolher depois, com alguma naturalidade, os favores para um bocadinho de apoio para esse tipo de iniciativa. Portanto, mas isto é devido, de facto, ao trabalho que esta direção e o Campos Melo fizeram. Dizer que o Inatel espera muito do Gerard Campos Melo. Nós agora estamos a pedir subsídios ao associativismo. Nós não estamos a dar, estamos a dar. Eu estou a fazer aqui um bluff também. Eu vou aos sítios e digo, agora nós precisamos da vossa ajuda. E nós, Inatel, como uma entidade que está na Covilhã, quase há 60 anos, e temos tido uma ligação estratégica com a Câmara, com o associativismo, somos também um dos intervenientes neste motor do associativismo. Precisamos neste momento muito do apoio da Câmara, do associativismo, no momento em que o Inatel está também a procurar um novo caminho para a sua afirmação, ou para a continuidade da sua afirmação. Por último, e já a menina já me aqui, porque é que eu dei a palavra a este diálogo. E então eu só vou terminar de uma forma que não é de diálogo, que é de liturgia. É que, de facto, aquilo que eu assisti aqui, aquele momento em que os dirigentes foram chamados aqui pelo seu líder e a direção aqui se perfilou, é um momento, de facto, que me colheu profundamente. Porque estas sessões solenes, estes momentos, todos os momentos, o jantar pelo jantar não serve, não só pelo convívio, mas também para solenizarmos estes momentos. E isto que foi feito foi uma verdadeira oração que o Zé Horta fez. Ou seja, quando estamos a aplaudir, ele chamou os seus colegas de direção
para todos eles